A próxima pergunta é outros 7 riscos para além da volatilidade. Até então, eu trabalhei com vocês aqui a questão da volatilidade, o risco das ações ou dos seus investimentos subirem ou descerem, né? Esses chacoalhões para cima e para baixo que a sua carteira vai fazer. Só que isso não necessariamente é risco. Como eu disse para vocês, se você é um investidor arrojado e a carteira cai, você tem a oportunidade de comprar mais barato. Então, para você, aquilo é uma oportunidade, não um risco. Mas existem os riscos que a gente trabalha no mercado para além da volatilidade, que a gente chama de risco de mercado. O primeiro dos riscos que eu listo aqui é o risco de crédito. Então, quando você vai emprestar um dinheiro para alguém, existe a chance desse dinheiro não voltar. Tá? Se esse dinheiro não volta, a gente chama esse risco de crédito, que é a chance de você perder o dinheiro. Esse risco é da renda fixa, é o empréstimo que você faz. O segundo risco que eu coloquei aqui foi o risco de liquidez. Imagina um cenário que você quer usar do seu dinheiro daqui, vamos supor, 5 anos. Aí você faz o seu investimento e aí quando você chega lá, nos 5 anos, você não consegue sacar. Bom, tem um problema, não tem? Ou se você consegue sacar, existe um deságio que vai ser aplicado sobre você. Esse deságio é o custo justamente dessa liquidez que você quer para agora, que não era ofertada para você. Aí te cobram um valorzinho lá para poder te devolver o teu dinheiro. Então, esse risco a gente chama de liquidez. É a chance de que você tem, ou o risco que você tem de não conseguir sacar no momento que você quiser sacar. E é por isso que você tem que casar direitinho os seus investimentos com a sua carteira ou com suas metas e objetivos para poder não correr o risco da liquidez, tá? Aí o terceiro risco que eu trouxe aqui foi o risco operacional. Você investiu numa ação. Vou listar o caso aqui, por exemplo, da Vale. Se não me falha a memória, foi 2015 ou 2016 que aconteceu Brumadinho. Que aí todo mundo já sabe da história, foi uma das piores catástrofes lá em Minas Gerais. Esse risco que aconteceu foi um risco operacional. Aconteceu um problema dentro da empresa, que o operacional deles, por qualquer motivo que seja, não cabe a mim dizer qual foi, não conseguiu operar aquilo da forma mais adequada e isso teve um custo para a empresa. Então, toda vez que você vai investir numa empresa, você tem que entender que existe um risco operacional. O risco daquilo ali não dá certo, tá? O próximo risco que eu separei aqui para vocês foi o risco cambial, tá? O risco cambial é a oscilação que você vai ter, a chance, né, o risco da moeda que você está comprando cair. Então, vamos supor que você comprou Bitcoin. O Bitcoin fica parado, ele não sobe, vamos supor nesse exemplo, ele fica paradinho aqui. Mas a moeda dólar, na qual o Bitcoin é cotado, caiu em relação ao real 30%. Então, o Bitcoin vai estar aqui, mas a sua carteira de Bitcoin vai estar caindo. Esse risco aqui da queda, a gente chama de risco cambial. Esse risco pode ser direto nos seus investimentos, feito eu listei aqui, o Bitcoin em dólar, ou qualquer ativo em dólar, em euro, ou qualquer outra moeda que não seja a sua. Mas existe também o risco cambial dentro das empresas. Então vamos supor que você é uma Microsoft, você tem operações aqui no Brasil. Parte do seu dinheiro vai ser convertido, né, parte do revenue, da receita que você ganha, vai ser convertido de volta para os Estados Unidos. Se o dólar sobe em relação ao real, então você converte menos, você em dólar ganhou menos. Isso também é um risco cambial, só que aqui é para as empresas. Se você não tem um risco cambial, significa que você tem definitivamente um risco geográfico. O risco geográfico é você ter as suas participações especificamente num único local. Então imagine agora que você é uma Transmissão Paulista. A Transmissão Paulista, até onde eu tenho conhecimento, só atua aqui no Brasil. Se ela só atua aqui no Brasil, ela está sujeita a todas as questões econômicas do Brasil, jurídicas do Brasil. Então, você não tem uma diversificação geográfica. Se acontecer algum problema no Brasil, essa empresa vai ter problema. Isso não acontece só no Brasil. Existe, por exemplo, empresas que estão só nos Estados Unidos, só na Europa, só. E aí você tem que ter uma carteira de investimento que também leve isso em consideração, porque existe a chance de acontecer algum problema naquela geografia e você acabar perdendo dinheiro, tá? O próximo risco que eu coloquei aqui foi o regulatório e político, que está meio que dentro do geográfico. Porque dentro do risco geográfico, você tem o risco das regulações ou das regulamentações mudarem. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala que até o passado é incerto, justamente porque, ora, o jurídico deixa fazer alguma coisa, depois muda, depois volta, depois vai, e a gente nunca sabe o que vai acontecer. A chance disso acontecer é muito grande no Brasil, pequena em outros locais, e aí, ou menor do que no Brasil em relação ao Brasil,
né, comparativamente, mas ainda existe a chance de acontecer. E aí você tem que preparar a sua carteira para esses riscos regulatórios, porque a empresa também pode sofrer por conta desses riscos. E aí você precisa estar preparado. Outro é político. Por exemplo, a gente teve o caso da Venezuela. Entrou um grupo político que virou ditadura e essa ditadura não saiu. E aí, por conta disso, a gente acaba tendo o risco político para as empresas lá que sofreram bastante por conta disso. Isso não acontece só na Venezuela, esse é só um exemplo, mas é claramente um risco político que a sua carteira tem que estar protegida. Se você tem todos os seus investimentos em apenas um local, você tem grandes chances de dar ruim. Por isso é tão importante que pelo menos 10, 15% do seu patrimônio esteja alocado no exterior, entendeu? Em dólares, porque aí você minimiza o risco aí dessa questão da diversificação, né, do risco político. Existe um último risco que eu trouxe aqui para vocês, que é o risco de inflação. Pouca gente entende isso, mas a inflação ela vai destruindo o seu dinheiro tempo ao tempo, né? Pouco aos poucos, a cada dia que passa, a cada mês que passa, o seu dinheiro está sendo corroído por conta da inflação. A inflação é um risco que pouca gente consegue se proteger. Você precisa investir, e investir mais do que a inflação está subindo. Então você precisa investir bem para poder vencer o risco da inflação. E a inflação é um risco que você não vê no seu dia a dia. Então você precisa estar ciente de que tem que investir bem e que a inflação está destruindo o seu dinheiro ao longo do tempo. Está pré-programado, o seu dinheiro está pré-programado para perder valor ao longo da sua jornada. E, portanto, o dinheiro que vale hoje não vale a mesma coisa amanhã. E se você não fizer nada para compensar esse risco, você vai perder dinheiro pouco a pouco. A gente pode ver o salário mínimo que não foi corrigido a inflação. A gente pode ver tabela de imposto de renda aqui do Brasil que não foi corrigida a inflação. A gente pode ver que, exceto políticos e judiciário, nenhuma outra profissão conseguiu bater a inflação aí nesses últimos 20 anos. As profissões elas têm um reajuste salarial muito menor do que a inflação. A maioria das profissões perdem dinheiro ao longo do tempo. Por isso que você também não pode contar com o INSS, você não pode contar com o seu salário, você precisa investir. E para investir, precisa seguir esse passo a passo que a gente traz aqui para vocês. Se organizar financeiramente, definir metas e objetivos, traçar o seu perfil de risco, para daí você poder fazer os seus investimentos. E se você quiser que eu seja o alicerce aí da sua carteira de investimento, você pode me contratar, basta entrar em contato comigo pelo link que vai estar aqui embaixo, você pode entrar em contato comigo. Combinado?